Hudson Zanoni. Welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Após a conclusão desse podcast, Hudson, você vai receber o selo do Gringo, que é tipo o Green Card, tá? Mas ele te dá acesso somente a esse estúdio, que é território americano. Você sabe que eu sou americano, né? Sim. É. Então é um privilégio que eu posso te entregar, tipo uma coroa assim do Gringo. Legal, um selo de qualidade com café incluso. Exatamente. Então tá bom. Exatamente. Valeu. Mas não te dá acesso aos Estados Unidos. Lá você tem que ir entendi. pelos meios oficiais, eu não tenho essa autoridade, tá bom? Welcome! Vamos trocar uma ideia, Hudson, porque nós somos já amigos desde 2015, temos uma boa história já, Isso né? mesmo. 8 anos de amizade, hein? Você já parou pra pensar nisso? Pois é, nos encontramos no Haiti, né? Haiti. Legal. É. Onde eu conheci minha esposa, conheci você, fiz uma... Imagina, Deus me deu, fui para uma missão, né? Pra fazer a obra de Deus, pra descobrir algo novo ali. E aí Deus me deu uma esposa, Deus me deu um amigo e muitas outras bênçãos, né? Eu preciso falar que nessa época, Elias, você era feio. Era feio? Feio. Depois tem que botar uma foto dessa época. Mas eu era aí. ainda barbudo, eu tinha mais massa muscular. Não, sem barba, umas barbas ralinha, cabelo curto, tá bom? Mais massa, não lembro se era mais forte ou era mais magro. Mas hoje eu sou mais espiritual. Eu tenho menos massa muscular, mas mais massa espiritual hoje. Uau, eu prefiro isso, então. Não, eu prefiro esse look meio Você Jesus prefere? aí. É. Então, parece o Jesus do The Chosen. Eu tentei combinar com você. Boa. Porque você é um homem criativo, né? Um dos homens mais criativos que eu conheço. Uau. Não estou exagerando. Porque todo mundo que te conhece, né, Hudson, fala assim, cara, quando o Hudson começa a falar, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, eu tenho que ouvir. Então você tem uma forma, eu acho, de se expressar, de contar histórias, que eu acho que é muito legal, é um talento seu, óbvio. E essa criatividade, com certeza, foi algo que Deus te deu, e além disso, você também se esforça para exercer isso, para crescer, né? E você tem muitos trabalhos, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre seus trabalhos criativos aqui, falar sobre tudo que você tem feito aqui no Brasil, porque uma das minhas missões aqui com esse podcast é trazer pessoas que estão fazendo o Brasil um lugar melhor, que estão abençoando pessoas, ajudando o povo, né? Eu quero fazer o Brasil famoso lá fora. Muito bom. Então, me fala assim, Hudson, como que você começou com todo esse trabalho criativo? Porque eu lembro que você tinha me falado que você trabalhava no mundo corporativo numa época da sua vida, né? Como que você fez essa mudança assim drástica na sua vida? Como que isso aconteceu? Pois às vezes as pessoas me encaram, me olham às vezes, né, com a parte do teatro, da palhaçaria, do circo, às vezes na comunicação, e acham que eu nasci assim. Isso aí deve ser uma criança que a vida toda foi comunicativa, bagunceira, e não. Se você conversar com meus pais, você vai ficar surpreso. Sério? Porque eu era uma criança tímida, um adolescente inseguro, cheio de dúvidas e tudo mais. Mas foi na adolescência que eu comecei a me interessar nessa parte artística como uma expressão minha corporal, expressão minha de comunicação. Não conseguia me comunicar muito bem, então quem sabe com o corpo, na arte, eu poderia me expressar melhor. E ali foi gerando uma paixão, sabe, pela arte. Depois de um tempo, aí a gente começa assim se enquadrar, né, no sistema, e aí fui trabalhar, fui fazer uma faculdade, entrei num excelente trabalho no mundo corporativo, né? Trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica e tinha um cargo muito bom, era um gerente da indústria farmacêutica, mas aquilo não trazia satisfação. Então, o que eu gostaria era procurar algo que me trouxesse a satisfação, né, por inteiro. Saber que eu queria fazer também a missão que aquilo que eu fui designado, que era atrair pessoas, como você comentou, e apresentar para eles uma novidade de vida. Talvez você seguiu ali algo que a sociedade estava esperando de você, certo? Exato. E aí você decidiu confrontar o sistema, como eu gosto de dizer. Mais ou menos isso, mais ou menos. Foi contra a maré, né? Exato. Isso é uma vida com Jesus, né? Pois andar na contramão. Sim. É uma vida exatamente com Jesus, é uma vida fora daquilo que é padrão, né? Sim. Porque a gente vive num mundo extremamente egoísta, né? Sim, Se você parar para pensar, a gente é treinado para que a gente procure só o nosso, que a gente possa se blindar, que a gente possa estar acima do outro. Autopreservação, exatamente. E, na verdade, isso aí é contraditório, assim, porque o mundo espiritual, o mundo do que Deus tem pra gente é totalmente contrário
dessa racionalidade humana nossa. Exato. Porque quanto mais a gente busca a nossa própria felicidade, menos a gente vai encontrar. Eu penso assim, sabe, Hudson? Exato. Eu acho assim que a felicidade é uma consequência de ajudar o próximo, né? De buscar algo, igual eu falei aqui no início. Eu fui para a missão em busca, uma das primeiras vezes da minha vida, uma missão assim, totalmente para Deus. Eu não fui em busca de nada para mim. E foi ali que Deus mais me abençoou. Eu não tenho dúvidas disso. Entendeu? Então, você falando aí, né, sobre como o mundo hoje é egoísta, né? Como que a gente consegue combater isso? Porque na nossa própria força não tem como, não né? tem, se você tentar explicar para as pessoas, muitos não conseguem entender. Porque a gente vive numa fase do quê? De soma, de multiplicação. Eu preciso multiplicar meu patrimônio, eu preciso crescer, somar mais e mais e mais. E com Jesus é diferente, é divisão. Muda o sinal, sabe? É pegar aquilo que eu tenho e dividir com o outro, mesmo eu tendo pouco. São poucas pessoas que entendem isso. Porque assim, não, eu consigo até dividir se eu tiver muito. Mas é interessante entender que mesmo com pouco a gente pode dividir também. Isso é uma cilada, porque o cara nunca vai ter o suficiente. Nunca vai. Quando ele chegar naquela meta ali, não. Aí ele vai ter uma nova meta antes dele começar a dividir. Não é? E uma coisa eu aprendi, Elias. A matemática de Deus não bate. Exato. Sabe? Exato, a gente tenta com o nosso lado raciocínio. Calma aí, 1 mais 1 é 2. É 2, eu aprendi dessa maneira. E a matemática de Deus é diferente. Então, 1 mais 1 pode ser 3 para Deus. E a divisão que parece que não vai bater, vai sobrar. É aquela coisa da multiplicação dos pães e dos peixes. E no final sobra ainda. E não tenta entender, né? Nem dá para entender. E como que você pratica, então, esses princípios hoje no seu ministério? Porque no mundo corporativo, você talvez se sentia travado, você não conseguia talvez exercer seu propósito. Você começou a descobrir seu propósito, começou a se expressar. Como que seu ministério começou a fluir? Como que ele iniciou? E quais tipos de trabalho que você começou a fazer ministerialmente? Legal, eu acho que a primeira palavra que resume o meu ministério é renúncia. Renúncia, porque fazer o que eu faço hoje, viajar para outros países, estar de forma voluntária dentro de um hospital, nada mais é do que renúncia. Eu renuncio o conforto da minha casa, eu renuncio, às vezes, um projeto, umas férias, para que eu possa estar doando essas férias para uma viagem. Então começa ali, nessa renúncia e nessa disposição de querer ajudar, de estar pronto para ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Ele vai me usar do jeito que Ele quiser. Então, começa dessa maneira. Então, depois de um tempo trabalhando na área corporativa, eu entendi que precisava, sabe, de uma decisão minha. Deus poderia ter me tirado? É claro que poderia. Ter acontecido alguma coisa, me afastado de forma brusca, mas eu entendi que precisava de uma decisão minha. E aí nós oramos, conversamos em família e tomamos essa decisão. Então, me desliguei da parte corporativa para ficar 100% em missões. Sim. A gente tem uma história parecida nesse sentido, né? Porque quando eu mudei para o Brasil 3 anos atrás, eu também me desliguei do mundo corporativo. E todo mundo achava que eu era louco, né? Porque eu estava ganhando em dólar, gastando em real. Então, a matemática não estava batendo para ninguém. Mas para mim, para minha esposa, a gente estava entendendo o que Deus estava nos chamando para fazer. E a gente começou a fluir mais, a nossa vida começou a prosperar mais, a nossa vida começou a fluir melhor, sabe, com Deus. Entender que prosperidade não é só dinheiro, né? Então, exatamente. Às vezes você pode estar ganhando muito bem, mas com a cabeça toda, né, cheia de dúvidas, ou a saúde toda abalada, ou a relação familiar, enfim. E quantos países você viaja atualmente? Assim, você viaja bastante. Pois é, eu já tive em 41 países. 41 total. 40 países. Quantos anos de ministério? Isso, vou colocar desde 2007 que eu fiquei em tempo integral. Foram 41 países, alguns países já tive 10, 12 vezes. Uau. Então a minha ideia não é bater assim, quero dar a volta no mundo. Eu acho que eu já teria ido para mais de 100 países se eu tivesse falado assim, eu não quero repetir, entendeu? A ideia é começar um projeto ali também da sequência. Então, tem países que eu já fui 5, 6, 7 vezes. Então a ideia é dar sequência e entender também que existe um chamado. Se o Senhor me chamou para aquele lugar, para aquela região, é para lá que eu quero ir. Então, pro Haiti ali, você já deve ter ido mais de 10 vezes. Pro Haiti foram 5 vezes. Ali para a região da Ásia, eu já fui também 5, 6 vezes. Países como Nepal, Tailândia, Emirados Árabes, essa região também do Oriente Médio, já tive várias vezes. Sim. Então, é muita renúncia. Você tem vários filhos, uma grande família. Pois é. Né? E às vezes as pessoas acham assim...
Talvez você tá ali sorrindo, você vai para o hospital também, trabalho no hospital, que você faz aqui local, né? Não é só lá fora. Tem gente que pensa, por que lá fora tem tanta gente aqui? Mas você faz trabalho local, você faz trabalho global, né? Isso é uma boa colocação, porque tem gente que fala exatamente isso. Para que fazer lá fora se há tanto para fazer aqui? Mas uma coisa interessante que as pessoas precisam entender é que uma coisa não anula a outra. Sim. Eu posso fazer lá fora e fazer aqui também. E porque eu faço lá fora, é porque eu já faço aqui também. Então, toda semana a gente está nos hospitais, visitando crianças, pacientes na oncologia, na clínica médica e assim por diante. E você colocou algo também muito bacana, que é a questão da família, onde se envolve isso, né? Então, esse é um grande desafio nosso, né? Eu sou casado e nós temos 4 filhos. Eu e a Flaviana somos pais de 4 crianças. Um já é um adolescente, de 13 anos, uma pré-adolescente, já com 10, 11 anos. Depois eu tenho uma menina de 5 e um pequeno de 2 anos e 8 meses. Eu também tenho uma pré-adolescente, só que ela só tem 11 meses. É bem assim, é bem assim. Hudson, isso é incrível, né? Porque é totalmente contra a maré. Eu olho assim, tem anos que eu te falo sobre como você é uma inspiração para mim em termos da sua família. Porque hoje em dia a regra da nossa sociedade moderna é 2 filhos, é um casalzinho. E tá tudo bem para quem quer ter. Mas eu sempre olhei para sua família e falei assim, cara, legal, hein? Eu quero quebrar essa regra aí também. Então, assim, a gente tem vontade de ter 3 filhos, sabe? Então eu amo quem vai contra a maré, quem confronta o sistema, quem faz, mas com propósito. Então você sempre foi uma inspiração para mim, né, em muitos desses sentidos, sabe? Legal. E como que é, imagina assim, porque você vai o seu trabalho no hospital chama Terapia da Alegria. Da Alegria. É o nome do seu ministério, sua organização, né? Exato. Então eu imagino assim, né, às vezes me coloco no seu lugar e eu penso assim, nossa, como que deve ser num dia difícil eu ter que colocar um sorriso no meu rosto e alegrar alguém, né? Porque eu imagino que nem todos os dias você tem vontade de sorrir e alegrar alguém. Como que você tem essa força, às vezes, para fazer isso, sabe? Você entra no hospital, aquilo já vira chave quando você olha para outra pessoa. É como se você já esquecesse seus problemas. Exato. Então, o trabalho voluntário é interessante, que não é quando eu quero ir apenas. A palavra trabalho voluntário, antes do voluntário tem a palavra trabalho. E trabalho tem as suas obrigações. Pontualidade, compromisso, sequência, sabe? Você não pode falar do teu trabalho secular, hoje eu não quero ir. Então, assim, eu preciso colocar toda essa responsabilidade do trabalho na parte do voluntariado também. Então, assim, a ideia é entender que eu posso não estar me sentindo bem, mas eu tenho um compromisso naquele lugar. E pessoas precisam, estão aguardando. Inclusive, por exemplo, nos hospitais, eles sabem os dias que a gente vai, e é normal, às vezes, a enfermeira, os médicos falarem, hoje vocês vão receber uma visita especial. Agora, imagina a ousadia minha de falar assim, hoje eu não quero ir. Uma coisa é quando eu não posso ir. Mas hoje eu não quero ir, porque hoje eu não estou me sentindo muito bem e tudo mais. Então, realmente, é algo que eu encaro como compromisso. Sim, sim. Mas e aquela parte do sorriso? Porque, assim, você... Não é fácil colocar um sorriso todos os dias. Imagina se o meu trabalho fosse colocar um sorriso no rosto todos os dias. E os dias que eu não tô afim, não consigo... Como que você consegue colocar genuinamente um sorriso, sabe? Assim... Essa parte deve ser difícil, Hudson. Pois é, não é fácil. Trabalhar com riso, trabalhar na comédia é muito mais difícil do que trabalhar com a parte do drama. Todo comediante sabe disso. E o impressionante é o seguinte, que o drama e a comédia, eles andam juntos. Quando a gente vê, por exemplo, aquele símbolo do teatro, a gente vê uma máscara triste e uma máscara sorrindo. Isso significa drama e comédia, tragédia e comédia. Então, a comédia precisa da tragédia e a tragédia ela anda junto com a comédia. É estranho a gente avaliar assim, mas para pensar. Nenhuma piada boa ela é tão boa se não tem tragédia. Por exemplo, não, que isso, estou falando de desgraça. Não, estamos falando daquelas piadinhas assim, tinha 2 tomatinhos, ia atravessar a rua, aí um olhou para o outro, exatamente. Olha como aonde? Ali falou assim, isso é engraçado, mas é pura tragédia. Então, os dois andam juntos. Então, a minha ideia, como que eu coloco esse riso e vou trabalhar e tudo mais, é porque hoje eu uso uma ferramenta que se chama palhaço. O palhaço
ele nada mais é do que um arquétipo, sabe, um espelho, para que as pessoas possam olhar para mim e possam rir de mim, mas entendendo que elas estão rindo de si mesmo, entendeu? Então essa é mais ou menos a ideia. Quando você vê uma pessoa caindo, você vê tropeça e essa pessoa cai, não foi você. Por que você ri? É porque um dia você já passou por isso, já foi com você. Então nada mais é do que você se olhar no espelho. E que bacana a pessoa puder rir de mim sem perceber que ela está rindo dela mesma, sabe? Então a ideia é essa, é colocar esse palhaço para fora para que as pessoas possam ter essa liberdade de rir também. Excelente, excelente. Isso tem muito a ver com a vida cristã, né? Os sofrimentos, as tragédias que a gente tem, que a gente passa, né? Por ser seguidores de Cristo, né? Sim. Mas a alegria que a gente tem através disso também, né? Exato. E as pessoas poderem ver a gente sofrendo e perguntar por que aquela pessoa ainda é feliz? Como que ela consegue ser feliz, né? Eu acho que isso deve atrair as pessoas, né? Deixa eu contar uma experiência legal. Eu tenho uma grande inspiração minha em missões, um pastor, um amigo chamado Humberto Aragão. E quando eu conheci ele estava num navio missionário que viaja o mundo todo. E esse navio, ele naufragou. Ele bateu numa pedra e afundou esse navio. Isso parece uma história de Titanic. Só que não teve, né, mortes e tudo mais. E quando ele estava contando essa história, ele contava, eu lembro que eu era criança, ele contava que o navio bateu na pedra, que o navio afundou, que eles perderam tudo, que tiveram que sair nos barcos. Mas ele contava com uma alegria. Eu não conseguia entender. Por que ele está contando uma coisa tão triste e tão feliz? Mas é porque eles estavam felizes porque eles já estavam ganhando um navio maior. Olha. Entendeu? Então, assim, essa é a alegria que existe, sabe? Quando a gente entende que o Senhor está por trás de tudo isso. As pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender. Eu tive uma conversa, uns meses atrás, com uma pessoa que escreveu um livro, falou algo sobre o sofrimento, não lembro exatamente o tema. E eu perguntei para ela... mas você acredita que existe um bom tipo de sofrimento e um sofrimento ruim, né? Ela, não, todo sofrimento é ruim. Eu já não enxergo assim, sabe? Eu acho que existe um sofrimento bom. Existe um propósito atrás que a gente consegue alcançar através do sofrimento, né? Não que a gente procura o sofrimento, mas Deus extrai algo bom daquilo, né? Sim, a gente aprende no sofrimento também. A empatia é gerada através do sofrimento. Como que você conecta com alguém sem entender as fraquezas e o sofrimento dela? Legal. Deixa eu entrar numa linha de raciocínio, porque eu acho que essa é a principal coisa que eu queria deixar nesse podcast. Existe uma frase que o brasileiro gosta de falar demais. Rir é o melhor remédio. Né? E eu entendo que rir é um bom remédio mesmo. Sabe, poder rir, o riso ele causa uma série de cadeias no físico. Sabe, no nosso corpo. Quando você começa a rir, você está mexendo com músculos. Para você ter uma ideia, dizem que um riso simples mexe 15 a 20 músculos. Exato, na face, esticar esse músculo, jogar para cá. Então isso começa a provocar muitas coisas. Agora dizem que uma risada boa, daquela gargalhada, você consegue mexer mais de 50 músculos. Então isso provoca um batimento cardíaco mais rápido. E aí isso acontece uma oxigenação melhor no corpo. Enfim, uma série de cadeias que são iniciadas através do riso, principalmente, por exemplo, com os neurotransmissores que são responsáveis, às vezes, pelo bem-estar, como a serotonina, endorfina, enfim. Então, isso vai te gerando algo bom. Então, o rir, ele é um bom remédio. Mas a gente tem que ir um pouquinho além disso. É a palavra que você acabou de falar agora. E se chama empatia. A empatia, eu acho que é o próximo passo além do rir. Sabe? Faz sentido, porque... se você for ali, você vai fazer uma criança rir. No momento, ela tá bem. Talvez o dia dela tá completo. Mas o próximo dia ela vai manter a situação dela ainda não mudou, né? Então, empatia tem várias formas de a gente enxergar, né? Tem uma frase bonita que diz que empatia é enxergar o mundo na ótica do outro. Isso é muito legal. Você está vendo bem, mas se você colocar meu óculos, você falar, gente, é assim que o Hudson vê? Gente, ele precisa mesmo de óculos, hein? Então, enxergar o mundo na ótica do outro, ou calçar o sapato do outro, isso é muito bacana, então a gente fala em empatia. Mas, assim, empatia, além de me colocar no lugar do outro, ela precisa gerar algo. Porque não adianta nada você olhar, às vezes, por exemplo, para uma foto minha, lá na África, e falar assim, ai, gente, me deu uma dó. Me deu uma dó, sabe? A dó ela não provoca nada além disso. Sabe? A dó não muda nada para aquele que está sofrendo. Às vezes foi interessante porque você gerou algo em você, mas a empatia tem que gerar algo além. Sim. Por exemplo, o que gera além é a gentileza. É fazer algo, né? Sim.
Em inglês a gente fala be kind, né? Aham. Seja gentil, seja bom. Então é essa a ideia. Por exemplo, eu consegui ver, agora eu preciso gerar uma ação. Então, assim, ser gentil. Agora tem um terceiro passo que eu digo que não pode ser do ser humano, tem que vir de Deus, que é a ideia da compaixão. É sofrer como, e agora, além de uma ação, eu quero transformar a tua vida. Sim. Eu sei o que eu posso fazer para que a sua vida mude. Compaixão é compadecer com essa pessoa. Sim. E pelas nossas próprias forças, né, Hudson? A gente a mente nem vai nesse lugar, né? A gente não... O raciocínio não nos leva a nos mover em compaixão pelo outro, né? Pois é. Tem gente que naturalmente. Pergunta, eu não sei se já aconteceu isso com você, quem sabe quando você ia para essas viagens, para a África ou lá para o Haiti. Tem gente que fala assim para mim, por quê? Por que você está indo? Eles estão pagando? A primeira pergunta é, eles estão pagando? Não, a viagem é voluntária, ela é missionária. Eu tenho que levantar os recursos. Aí as pessoas às vezes perguntam, por quê? Elas estranham quando a gente fala que nós mesmos estamos pagando pela nossa passagem. Pois é. Por que você está dando seu próprio dinheiro para ajudar alguém? O teu tempo, né? Isso não é, mas é triste, né, Hudson? Pois O fato que o mundo está nesse estado, né? Por que você está fazendo algo por alguém? Elias, sabe o que eu faço quando acontece isso? E não é uma ou duas, tá? São muitas pessoas que me perguntam, mas por que? Eu inverto a pergunta, eu falo, por que não? Por que não? Aí a pessoa fala, é verdade, por que não? Por que não? O porquê você faz, mas por que não eu também posso fazer? Então isso é interessante, sabe? Mas olha, não são todos. Tem gente que fala assim, olha, eu jamais faria isso. Eu prefiro te ajudar financeiramente a chegar lá. Olha, eu vou colocar meus pensamentos positivos na tua viagem. Minhas orações, minhas rezas, vou colocar nessa tua viagem. Sim. Então muita gente, principalmente, mas que não entende o propósito. Mas talvez o próximo ano que você vê a mesma pessoa, quem sabe? Eu lembro ano passado, hein? Que você foi, quem sabe existe um processo de evolução. Com certeza. Quanto mais a pessoa vê você indo, nossa, mas ele foi de novo. Tem um segredo aí, tem um negócio aí. Tem um negócio aí, porque eu preciso entender. Todo ano ele vai e ele continua feliz. Eu tô vendo o mundo abalado, eu tô vendo todo mundo com depressão, ansiedade, mas a família dele continua intacta. O que ele tá fazendo de diferente? Né? Eu acho que tem uma chave aí que as pessoas vão captando. Talvez na primeira vez que eles te conhecem, talvez não vão perceber, mas... E vai gerando uma curiosidade tanto. Eles vão perguntando. Isso. Mas eu preciso entender o que vocês fazem lá, tá? Tudo bem. Mas, por exemplo, você acha que eu conseguiria fazer alguma coisa lá? Consegue. Mas olha, já vou falar, eu não sei falar inglês, viu? Eu também não sou médico, tá? Eu também não sou dentista. Olha, eu também não sou esses negócios que você faz de rir aí, eu também não sei fazer não. E tudo mais. Será que vai ter espaço para mim? E eu amo dizer que essas pessoas que não são especialistas, não é bom nisso, naquilo, são os que melhor trabalham, porque topam qualquer coisa. Agora o especialista, não, eu sou isso, eu só vim para fazer isso. É a minha área. Então não me coloca para fazer em nada. Então essas pessoas começam a gerar curiosidade. Exatamente. E a gente vai aproximando eles, né? Eu acho que as pessoas ficam... esperam que para a vida delas existe um caminho. E às vezes não se aventuram, não tentam... Eu acho que podcast é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso sobre o podcast, né? Que eu posso conversar com tantos tipos de pessoas, expandir minha mente, e eu espero que as pessoas vão conseguir assistir isso aqui, quem sabe, ir numa missão, ver sua vida, te conhecer, né? Tanta gente já te conhece, né? Mas continua, né? Tem que continuar expandindo. Terapia da Alegria. Tem o trabalho do palhaço, que você já me convidou, para ir descobrir meu próprio palhaço. Como é que chama? Se chama uma escola, se chama Em Busca do Seu Palhaço Perdido. Então... Porque eu acho, tem gente que pergunta pra mim assim, você acha que todo mundo tem um palhaço? Eu acho que tem, mas eu acho que nem todo mundo vai achar, entendeu? Mas eu acho que todo mundo tem o seu palhaço perdido. Quando você me falou, eu não tinha entendido o propósito, assim, eu não entendia o propósito mais profundo, até o dia que você me explicou. Você falou que vocês faziam uma roda, né, com 20 a 30 pessoas, que nunca fizeram aquela aula, né? Em busca do palhaço perdido delas. E alguns começam até a chorar. Acaba entrando numa jornada ali de... Com certeza, é uma jornada, exatamente, nessa busca do seu palhaço perdido. Porque eu acredito o seguinte, todo mundo tem esse palhaço. Sabe quando que a gente perde ele? Ih, rapaz, vai dar até uma confusão isso, mas sabe quando perde? Quando a gente entra na escola. Porque na infância, a gente tem essa imaginação, toda criança é um palhaço.
sabe? Aí quando a gente começa a botar na regra e tudo mais, e eu acho que a escola é fundamental, mas quando você começa a colocar, não pode sentar, não pode levantar, não pode fazer isso, não pode desenhar dessa maneira, você vai perdendo toda a imaginação. Você quer me dizer que a escola moderna não foi feita para ajudar as crianças, expandir a criatividade delas? Não, eu sou super a favor da educação, não tenho dúvida disso, mas assim... Não, eu perguntei, mas, Hudson, é sério, a escola atual, existem... você pode ver que na era industrial, o formato da escola mudou, né? Uhum. Então, se você perceber lá nos Estados Unidos, eu não sou contra a escola, do sistema educacional, mas se você perceber, as escolas hoje em dia são como uma fábrica, né? Exato. Entendeu? Colocam muitos moldes, eu não tenho dúvida disso. Eu não sei como é que é aqui tenta me conectar com a experiência dos Estados Unidos. Mas lá as crianças entram numa caixinha, aí elas, depois de 50 minutos, tocam o bell, o sino. Não sei se tem esse sininho aqui que manda ela ir para a próxima. Então é tipo uma linha de produção. As escolas nos Estados Unidos foram construídas dessa forma. Inclusive, eu acho que os prédios antigamente eram fábricas e aí depois foram transformados em escolas. Então é um negócio muito mecanizado. Então eu concordo com você. Eu acho assim, que a criatividade da criança... Por isso que hoje em dia a criança que tem a analítica, as exatas, né, é muito mais valorizado hoje no mercado, né? Do que o criativo, né? Exato. Mas e um CEO, um grande empresário, ele precisa do quê para criar novos produtos? Precisa de criatividade, né? Eles vão atrás dos melhores criativos. Né? E são justamente as crianças que cresceram, às vezes, de uma maneira mais livre, conseguiram se expressar melhor. Não tiraram as melhores notas nas escolas. Exato. Os grandes milionários, CEOs, executivos, não foram os melhores alunos na escola. Exato. Agora tem gente que vai se escandalizar com isso. Pois é, mas assim, então pensando de novo na ideia do palhaço, quando criança, você está todo criativo, fluindo, você tem o seu palhaço ali. Você começa a entrar no sistema, no formato, você vai se encaixando. Você vai entendendo que é errado se expressar. É errado essa maneira. Errado, meninos. Vamos falar sobre meninos especificamente, né? Sim. Uma menina, às vezes, pode fazer um balé, pode fazer um trabalho criativo, mas o menino tem que jogar futebol... Ou fazer judô. Esse tipo de coisa, exatamente. A arte, agora que está chegando mais próxima, existem lugares onde isso já está muito adiantado, né? Mas a arte, ela liberta, ela pode fazer com que a pessoa, a música, pode fazer com que ela se expresse. Qual que é a importância de se expressar, Hudson? Qual que é essa importância de trazer o que está queimando aqui dentro para fora, né? Exato. Eu acho que existem muitas pessoas que vivem literalmente numa grade, numa jaula, porque não pode se expressar. Então, poder me comunicar da maneira correta. Tem tantas pessoas que se expressam com o olho fechado, tocando piano, ali, adorando ao Senhor. Às vezes tem uma música ali dentro, exato, queimando ali, ou uma arte, mas não é isso que a sociedade quer. Se importa demais com o que as pessoas pensam. Exato. E aí é tudo uma questão social, eu não tenho dúvida disso. Por exemplo, aí vem a escola, depois vem o emprego. Que para você passar no emprego, você tem que ter o currículo dessa maneira. Sim. Eu não posso escrever outra coisa, não, senão vai dar errado. Você tem que fazer esses cursos aqui para você se encaixar. E aí você tem que manter desse jeito, senta desse jeito, fala desse jeito, se comunica dessa maneira. E aí você vai entrando num formato que daí você perde totalmente o seu palhaço. Por isso que o curso chama Em Busca do Seu Palhaço Perdido. Porque ele está aí. Eu quero que você se solte, se sinta num ambiente agradável. Por isso que às vezes gera emoção, gera liberdade. Tem alguma história bem impactante de alguém que descobriu o palhaço? Assim, alguma... Tem uma muito bacana específica? Tem uma muito legal. A gente dá um curso junto com alguns médicos, sabe? Todos os anos a gente dá um curso para pessoas da área da saúde. Então vem médicos, sabe? Cardiologistas, neurologistas, sérias, de graduação alta e tudo mais. E aí esse médico, ele sempre foi muito comunicativo, chegava com uma moto, e aí todo mundo achava ele o máximo, esse médico. E aí quando nós colocamos, tem uma dinâmica que a gente coloca o nariz, eu falo que o nariz é uma máscara, e é a menor máscara do mundo, mas é a que
que é a que mais revela. Embora ela seja pequena, ela é a que mais revela, porque vai revelar o teu palhaço perdido. E aí, quando você coloca o nariz, a primeira vez que ele foi colocar, nós falamos assim, eu queria que você primeiro olhasse para essa pessoa sem nariz, avaliar o outro. E depois você vai virar de costas, vai colocar o nariz e você vai ver o que mudou. E aí todo mundo estava dizendo assim, estava vindo na sequência. Olha, a pessoa estava muito triste, quando botou o nariz ficou feliz. A pessoa estava muito quietinha, botou o nariz ficou solta. E esse médico foi ao contrário. Então, o médico, ele estava super animado, porque ele estava aqui. Quando ele botou o nariz, aí a menina falou assim, eu posso falar, doutor? Ela falou assim, pode falar. Eu vi uma tristeza nos seus olhos quando você colocou o nariz. E aí ele se desabou e começou a chorar. O cara que a gente pensou que era o cara mais animado da turma. Ele começou a chorar de se acabar. Eu tô assim, mas vocês não sabem o que eu tô passando. Uau. Porque o nariz, ele vai revelar. Entendeu? Ele vai começar a trazer aquilo que está dentro. Por isso a importância de se expressar. Ele estava todo bonitão, feliz, para ser aceito. Mas por dentro ele estava todo machucado. Então esse momento foi muito legal, porque daí acabou a oficina. Todo mundo vai em volta dele, abraça e chora. Eu sei que você está passando, eu já passei. Então a empatia gerada ali. Exato. Quando terminou, ele falou assim, rapaz, foi a melhor oficina que eu já fiz na minha vida. Um médico que já fez várias especialidades e assim por diante. Então isso tudo provoca. Aquilo vai impactar a esfera dele, né? Através do seu impacto na vida dele. Exato. Vai conseguir levar aquilo ali para a área de trabalho dele, né? Exatamente. A ideia é que saia de lá um ser humano melhor. Essa é a ideia. Cara. Nossa, que incrível, Hudson. E o Teen Street também. Você tem tantos trabalhos, eu não consigo acompanhar. Eu não consigo te acompanhar, Hudson. Entre as viagens, terapia de alegria, Tem Em Busca do Seu Palhaço Perdido, tem uma companhia de teatro chamada Expressão de Amor. O Teen Street... E o Teen Street agora você reiniciou. Exatamente. O Teen Street ele é um ministério de adolescentes de uma organização missionária muito grande chamada OM, e ele nasceu na Alemanha há 30 anos atrás. Então, nós trouxemos o evento, Eu nasci. Para cá, o evento veio para o Brasil através de um missionário chamado Wesley, e aí ele trouxe para o Brasil, e no Brasil o ano que vem completa 20 anos. Durante uns 14, 15 anos eu estive na diretoria do evento, aí eu fiquei um tempo mais afastado por causa das viagens missionárias, e agora esse ano estou retornando, principalmente nessa parte artística. Eles me chamaram para contar histórias novamente, na parte do teatro, dessa comunicação visual. Dá milhares de adolescentes que vão, né? Jovens. Na Alemanha são cerca de 4 mil. 4 mil em um evento? Num evento, gente de todo mundo todo, mas a Europa toda se conecta ali. E no Brasil a gente tem um evento, já teve mais de 2 mil adolescentes. Agora, pós-pandemia, voltando de novo, nós acabamos de sair de um evento, tinha cerca de 800 adolescentes, mais equipe, tinha mais de 1.000 pessoas. É um trabalho evangelístico? Exatamente. Ele é um trabalho evangelístico, mas ele também é para o adolescente cristão. É uma colônia de férias, um acampamento, mas de uma maneira diferente. Toda a comunicação visual, a forma que é passado o conteúdo, eles têm um trabalho de rede, você sai dali acompanhado por um líder. Durante uma semana você fica num grupo de 7 a 8 adolescentes e um líder. Então tem 2.000 pessoas, tem 1.000 e poucas pessoas, só que você está dormindo sempre com o mesmo grupo. É a tua rede, a sua net, ali que você acompanha eles. Nos Estados Unidos você não tem trabalhos, né? Pois é, nos Estados Unidos eu estive lá algumas vezes, mas sempre somando com igrejas, né? As igrejas brasileiras lá, né? Exatamente. Então não foi nenhum trabalho, nenhum projeto, ministério que eu comecei lá. Tá. É porque é difícil ver essa quantidade de projetos, esse volume de projetos com os brasileiros, pelo menos lá nos Estados Unidos, sabe? Assim, então aqui eu fico muito impressionado. Brasileiros que são ativos demais. São bem ativos. Aqui. Eu costumo dizer que o Brasil é um celeiro, né? Daqui sai muita coisa boa. Muita coisa. Então... Muita coisa. Por isso que por isso que nasceu esse podcast, né? Eu quero falar para o mundo o que está acontecendo aqui. Porque as pessoas acham que eu sou louco. O que você foi fazer no Brasil? Estava conversando com meu tio esses dias no FaceTime. Que Brasil o quê? O que você está fazendo aí? Aqui que... Falei, eu quero ficar aí 5 meses de 5 meses de inverno, são por ano, imagina? Pois é. Do frio. Eu ia para o trabalho, eu não via o sol. E, tipo assim, eu via o sol pela janela do trabalho. Então eu ia, tava escuro, voltava, tava escuro. 5 meses por ano, assim, né? Pois é. Eu também morei na região ali do norte também. Em Lowell, perto de Boston. Mas eu lembro também que você passou por isso, mas lá a gente precisava do carro. A cidade era pequena, então tudo precisava
para se locomover, tinha que pisar do carro. Você tinha que acordar 40 minutos antes para limpar o carro da neve. Ah, sim. Então era o primeiro. Você sabe do que é isso? Sabe? Você limpa o carro, você limpa a saída do carro. Ah, tudo bem, é legal fazer isso a primeira vez, segunda, terceira. A neve é linda na primeira e segunda vez, né? Exato. Mas depois de 22 anos de neve, acho que a gente chega. Cansa um pouco, né? Vou contar uma coisa, pouca gente sabe. Sobre. Você vai falar alguma. Não, primeiro eu vou falar da neve. Vai me envergonhar aqui não, né? Não, de você não. Tá. De você não. Da neve, mas me confirma se não é verdade. A neve, a primeira vez que eu vi, foi o que você falou. Ela é linda. Ela começa a cair, aqueles cristais. Sabe que a gente vê aqueles flocos cristais, é lindo demais. Ele começa a cair, não é tão gelado, aí ela fica fofinha, dá pra fazer os bonequinhos de neve, beleza. Perfeito. Aí depois de uma semana, 10, 15 dias, ela começa a ficar fedida. E marrom. Por quê? Porque precisa passar o carro ali. Aí eles jogam areia e sal. Jogam sal grosso para derreter. Sim. E aí eles vão acumulando na lateral. E ela vai ficando fedida. E o sol bate. E ela perde toda a beleza. Sabe qual que é o pior disso? Onde eu morei em Newark, que é a primeira. É a capital dos brasileiros. E em Newark é assim. O caminhão vem, faz toda essa bagunça aí. Aí ele joga a neve pra calçada. E os moradores, o que fazem? Anda na rua. Joga a neve pra rua. Como é que passa, né? Então essa foi o início da minha vida de americano lá, né? Depois as coisas começaram a melhorar, a gente foi batalhando, vai correndo atrás, né? O brasileiro, ele avança, ele conquista qualquer lugar se ele quiser, né? Boa, é verdade. Mas eu sou muito grato por estar aqui. E qual que é o seu projeto, então? Sua visão para o futuro aqui, Hudson? Legal. Aqui no Brasil, pelo mundo, suas missões, seu ministério. Bacana. Uma das coisas que eu quero fazer é deixar um legado, para que outras pessoas continuem. Minha ideia não é abraçar isso pro resto da vida. Tá. Por exemplo, nosso projeto de palhaço em hospitais, nós já começamos assim, eu acho que centenas de projetos no Brasil e mundo afora. Já dei curso no Camboja, na Tailândia, nos Estados Unidos. Então, assim, a ideia é que outros projetos comecem, possam dar com as suas próprias pernas, que a gente possa ser um projeto de referência. E aqui em Maringá, por exemplo, nosso projeto já existe há 20 anos. A ideia é deixar uma liderança para que continue. Então, o legado, que tem gente que não quer largar o doce, né? A ideia não, a ideia é que todo mundo possa experimentar isso. E será que seus filhos vão querer ser palhaço também? Ixi, eles sonham com isso. É? Sério? Eles já se vestem e tudo, mas o nosso curso, por exemplo, ali tem que ter mais de 15 anos. Ah, tá. Então eles estão aguardando a idade certa para que eles possam fazer corretamente, sabe? Mas a ideia é deixar um legado e para que eu possa também alcançar outras nações. Sim. E eu pretendo um dia morar num campo missionário. Ainda não é o momento. Morar com sua família? Em algum tempo integral, outro lugar, sabe? Que seja no Brasil, no sertão, no meio dos índios, ou quem sabe em outro país. Eu amo muito, tenho um carinho muito especial pela Ásia. Isso queima no seu coração, a Ásia queima muito. Queima muito. Inclusive, já levei minha família para o Camboja, para a Tailândia. O Nepal é um país que me apaixona. Então, eu tenho muita vontade de passar um tempo da minha vida nesse campo. Como que as pessoas podem aproveitar enquanto você está aqui no Brasil? Como que ela pode ir numa missão com você, se ela quiser ir numa missão? Se ela quiser fazer uma viagem, ir para a terapia de alegria, como que ela consegue aproveitar todos esses recursos que Deus colocou na sua mão para abençoar, para crescer, para conhecer a Cristo também? Legal. Primeiro dizendo que eu estou à disposição. Então eu tenho um canal de acessibilidade muito fácil. Tem gente que assim, eu mando mensagem e não responde. Eu respondo todas as mensagens que me mandam. Então, assim, a primeira coisa que você precisa é ter interesse. Se você tem interesse em trabalhar com palhaço, numa ação social, quem sabe na nossa cidade, em hospitais, em escolas, existe um curso que a gente oferece. Uma coisa interessante o pessoal entender, que não é só colocar o nariz vermelho e sair fazendo palhaçada. Porque sem conteúdo, você começa um projeto e finaliza ele. E aí depois até você se frustra. Então, a ideia é que você saia capacitado de um curso. Sim. Se você tem vontade de fazer uma viagem missionária, seja no Brasil ou mundo afora, é só falar comigo. Entendendo que é uma viagem missionária, que é uma viagem voluntária. Sim, eu até aprendi a cuspir fogo com você. Aí, tá vendo? No Mato Grosso, no Pantanal. Pois é. Foi incrível. Então, uma das minhas melhores experiências foi com você em missões, melhores experiências de vida. Então, eu recomendo com certeza, tá? Eu vou jogar a sua informação na tela, vou compartilhar para o máximo de pessoas poderem te acompanhar, tá bom? Acompanhar esse lindo trabalho que você está fazendo. Você tem alguma palavra final, Hudson, para alguém que está procurando seu palhaço perdido, para alguém que está procurando confrontar o sistema, sair talvez de um sistema rígido que ela está vivendo, em busca de um propósito? Alguma
palavra final para alguém que está buscando uma mudança de vida? Legal. Então vou falar olhando para você que está me assistindo aí, tá bom? Toda mudança ela gera conflito. Não adianta você pensar que uma mudança vai ser 100% fácil, ela vai gerar conflito, às vezes interno, no ambiente que você está, mas esses conflitos eles também trazem crescimento. O amadurecimento vem através do conflito. Então, se você quer mudar, não deixa para depois. O momento é agora, que você tenha uma mudança consciente, racional, inteligente. E eu queria deixar uma frase que não é minha, tá bom? Mas eu queria finalizar com essa frase. Se for para ter uma crise, que seja uma crise de riso. Opa! Que você possa rir à vontade. Ria de você mesmo, coloca o espelho, começa a rir de você, vê que você não é perfeito, né? Que você tem um monte de pseudos defeitos, né? Que você acha que o teu cabelo não tá legal, que o teu nariz, a tua barba. Então são pseudos defeitos, são defeitos, são falsos. Então ria de você primeiro. Reconheça, abraça esses defeitos. Exato. Não se importe com o que as pessoas estão pensando, né? Exatamente. E o momento de fazer o bem é agora, não deixa para depois. Isso. Quando tiver tudo bem, depois que eu tiver financeiramente ajeitado, depois que eu já tiver feito tudo nessa vida, quem sabe eu faça alguma coisa pelo próximo. Isso é uma cilada. Exato, a gente não tem nem força depois. Então a hora de fazer é agora, querido. Deus te abençoe muito e embarca nessa com a gente, tá bom? Muito obrigado, Hudson. Foi um prazer. Cheers! Cheers!